Hoje é dia 21 de abril de 2015. Então vamos falar sobre um dos 5 mandamentos da igreja, que é o de comungar uma vez ao ano. Mas na verdade vamos falar sobre a Eucaristia. E eu queria te dar uma ideia sobre a profundidade da Eucaristia e sobre o que ela significa na vida do cristão e na vida da igreja. A igreja pede que a gente comungue pelo menos uma vez ao ano, entre a quarta-feira de cinzas e o dia de Pentecostes. Mas isso é apenas um mínimo. Ela espera que a gente seja muito mais assíduo da Eucaristia por causa das coisas que eu vou te falar, tanto quanto a gente consegue entender. Então veja só. Vamos começar do início, para compreender a coisa bem. Você lembra que eu estava contando que Deus está em todas as coisas. O que significa isso? Significa uma coisa diferente de quando a gente diz que o ar está em todas as coisas, ou que a água está em alguma coisa. Quando a gente diz que a água está numa garrafa, ela está limitada pela garrafa. Quando o ar está em todas as coisas, significa que o ar permeia todas as coisas. Mas não é deste modo que Deus está em todas as coisas. Inclusive porque Deus é um puro espírito e Ele não tem quantidade. Ele não tem dimensões. Para Ele poder estar contido dentro de uma garrafa, ou dentro de uma mesa, ou dentro de você mesmo. Quando a gente diz que Deus está em todas as coisas, e isso você encontra bem no início da Suma Teológica, uma explicação a esse respeito, o que a gente quer dizer é que Deus criou todas as coisas. Nada do que existe poderia existir se Deus não o tivesse criado. Porém, Deus não pode criar as coisas, e uma vez criadas, elas continuam existindo sozinhas. E Deus, uma vez criadas as coisas, eles têm que manter essas coisas na existência. Ele tem que manter positivamente essas coisas na existência, senão elas deixam de existir. Elas deixariam de existir no mesmo momento. É uma coisa parecida, sob certos aspectos, com a luz elétrica. A usina de eletricidade está bombeando eletricidade para manter a luz acesa. Para a luz continuar acesa, a usina tem que continuar bombeando essa eletricidade o tempo todo. Se a usina parar um só segundo, a lâmpada apaga. Então ocorre a mesma coisa com a criação. É como se Deus fosse a usina. Ele cria as coisas, como se as coisas acendessem. E ele tem que continuar mandando energia, se fosse luz, para a lâmpada continuar acesa. Deus tem que continuar mantendo as coisas na existência, e se ele parar um único instante, a coisa desaparece. A coisa voltaria ao nada. O motivo disto, filosoficamente falando, é porque o ato da criação não é um movimento. Quando algo é criado, ele simplesmente tem um primeiro instante onde ele passa a existir. Ele não vai sendo criado devagarzinho. Que ele vai surgindo, ele é nada, depois é um pouco mais do que nada, aí é um pouco mais do que esse nada, então ele semi-nada, aí ele já é quase um meio ser, e ou ele é ou não é. Então, na verdade, Deus, ao criar, ele não está fazendo um movimento, ele está colocando a coisa na existência imediatamente. E sem a intervenção divina, a coisa criada não poderia existir. E esse estado em que ele precisa de Deus para existir, ele é, ontologicamente,
fisicamente igualzinho ao estado dele depois de já criado. Não existe nenhuma diferença entre a coisa já criada 10 anos depois e o primeiro instante que ela foi criada. Se para no primeiro instante ele entrar na existência, ele precisava da intervenção divina, 10 anos depois, para ele encontrar e continuar nessa existência, ele também precisa da intervenção divina, porque o estado é exatamente o mesmo. Seria diferente se a criação fosse um movimento. Se a criação fosse algo, um processo, que você fosse arrancando as coisas do nada, como se fosse usando um fórceps, se fosse fazendo força, e aí quando ela chegasse no final do processo, aí finalmente, acabamos de criar a coisa. Aí, a intervenção divina seria necessária para forçar o processo. Mas uma vez terminado, a coisa continuaria na existência. Para você voltar ao nada, Deus teria que ser chamado e reverter o processo pela força que ele usou. Mas como esse processo não existe, Deus tem que manter a coisa na existência o tempo todo, e se falhar uma única vez, um único instante, a coisa volta ao nada. Então, para as coisas e continuarem existindo, eles precisam de uma intervenção de Deus nela o tempo todo. E é por causa disto que Deus está em todos os lugares. Tá? E que, inclusive, os lugares só existem porque as coisas estão nesses lugares. O lugar não é uma coisa que existia antes e a coisa foi criada depois. Então, o lugar, na verdade, só existe porque algo foi criado. E ao ser criado este algo, surgiu o lugar onde o algo está. Então Deus está em todos os lugares porque mantém essas coisas no ser. E aparentemente Deus criou o universo desde o início da criação e continua mantendo ele no ser. Nós, porém, seres humanos, nós temos uma alma espiritual que não existe desde o início do universo. E nós, seres humanos, nosso espírito, nossa alma, ela tem que ser criada por Deus novamente no momento, novamente quer dizer, do novo, do nada, no momento da concepção. Então, a partir daquele momento, Deus começa a estar de um modo especial em nossa alma, porque Ele sustenta o nosso ser, a nossa alma no ser. Mas Ele está no nosso ser, na nossa alma, apesar de que de uma maneira especial, nova, diferente de como Ele está em todo o universo que Ele criou desde o começo dos tempos, e aparentemente este universo é o mesmo, que já existia, só muda de configuração. Nossa alma não existia desde o começo do universo, passou a existir naquele momento. Então Deus passa a existir nas nossas almas de uma maneira especial. Mas é uma maneira especial, mas no fundo é a mesma com que Ele está em todas as coisas. Ele sustenta nossas almas no ser. Ele começa a fazer isso a partir de um determinado tempo na história, mas do mesmo modo como Ele sustenta uma pedra, o mar, o ar, a terra, o sol, o universo, a galáxia, desde o começo do universo. Então, na verdade, Deus está em todas as coisas, se a gente entende sob esse sentido. Agora, eu estava dizendo que é justamente esse motivo pelo qual Ele fala conosco, seres humanos. Quer dizer, quando eu disse que quando nós cremos, nós precisamos de uma intervenção divina, da luz da sua graça, para que a gente possa crer,
eu falei que essa graça não vinha do espaço sideral, dos limites do universo. Ele vinha de dentro de nós mesmos. Porque Deus está lá. Assim como Ele está numa pedra, como Ele está na alma de outra pessoa. Então, para Ele nos enviar a sua graça, Ele não precisa trazer aquela graça dos confins do universo ou de um depósito. Ele já está lá dentro e Ele mesmo nos comunica de lá dentro. Ele tenta falar conosco, Ele tenta se comunicar conosco. Ele tenta iluminar a nossa mente, Ele tenta iluminar a nossa inteligência e convidar o nosso coração. Inúmeras vezes durante a nossa vida. Ele está fazendo isso o tempo todo. Ele deseja comunicar-se conosco. Então, eu queria te chamar a atenção primeiro por uma coisa. E por que Ele não tenta se comunicar com uma pedra? Porque Ele também está na pedra. Não sei se alguma vez você terá pensado nisso. Por que Ele não fala com uma pedra, não fala com a água? Se Ele está lá como está dentro de nós. A verdade é que Deus está na pedra, mas Ele não fala com a pedra, porque a pedra, ela não tem estrutura para ouvi-lo. Ela é apenas uma pedra. Então, Ele não fala com uma pedra, pelo mesmo motivo porque nós não falamos com a parede. A parede não nos escutaria. Você pode falar com a parede, mas a parede não vai ouvir. Então você simplesmente não fala. Mas você fala com a tua esposa, você fala com os teus filhos, você fala com os entes a quem você quer bem. Você fala até com o cachorro, apesar de ele não entender exatamente o que você está dizendo, mas um cachorro é capaz de perceber alguma coisa. E a verdade é que Deus é tão bom, Ele ama tanto as suas criaturas, que Ele falaria com as pedras, se as pedras pudessem ouvi-lo. Mas as pedras não têm espírito, as pedras não têm alma. E Ele poderia, em vez de ter criado uma pedra, ter criado um ser humano, uma pedra humana, certo? Mas acontece que para o ser humano existir, as pedras eram necessárias. Para você existir, você precisa das árvores, dos vegetais, da comida, do ar, do mar, etc. Então é necessário que haja pedras. Para a integridade do universo, é necessário que haja essas criaturas que, apesar de Deus estar lá, elas nunca vão ouvir Deus falando. O primeiro ente na escala dos seres que é capaz de ouvir a Deus, que é capaz com Deus se comunicar, porque Ele tem uma alma, somos nós. Acima de nós existem as criaturas angélicas e outras. Então, Deus nos ama tanto que Ele quer conversar conosco. Ele nos manda a sua graça. Ele nos tenta iluminar, Ele tenta nos mostrar a sua vida e tenta convidar a participar da vida dele. Só que, infelizmente, apesar dele insistir tanto, nós não o ouvimos. E por que nós não o ouvimos? Por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original, tá? Pelo qual nós decaímos do paraíso, aos quais a gente acrescentou os nossos próprios pecados, as nossas próprias paixões e toda a maneira deformada com que a gente foi educado. Que a gente, não só a gente leva uma vida de Marta desesperada, como inclusive a gente acrescenta a isso paixões, pecados e uma podridão moral e espiritual, que a gente não ouve o que Deus tenta se comunicar conosco, porque Ele nos ama. Você veja que a Sagrada Escritura, quando fala do paraíso terrestre, aquele em que Adão foi criado, ele dá a entender que Deus falava livremente com ele no paraíso. Ele não estava no céu. Ele não estava na visão beatífica. Ele estava neste mundo, mas ele não tinha decaído do pecado. Ele ainda não estava mergulhado
nos pecados pessoais, nas suas paixões ou no seu desregramento. Então, na sua pureza, Deus conversava com ele, eles se entendiam, ele ouvia a voz de Deus. Tá? Ele ouvia Deus que se lhe comunicava. Isso se perdeu, tá? Depois do pecado original. São os nossos pecados, a nossa sexualidade desregrada, o nosso orgulho, nossa ambição, nossa cegueira, nossa fixação com as coisas materiais, com o egoísmo, com todas essas coisas que impedem até da gente ouvir a voz da razão. E muito mais impedem a gente de ouvir a voz de Deus, que quer se comunicar conosco pela sua graça. Quando Deus começa a se comunicar conosco, o efeito é justamente a fé. É essa capacidade de você perceber o sentido das coisas divinas. Porque Ele nos está iluminando, a inteligência está convidando o coração. E antes da gente continuar, aí eu quero fazer uma outra digressão. Quem é o Deus que está dentro de nós, como está na pedra? Este Deus é a Santíssima Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus é isto. Tá? E como é que se pode entender a Santíssima Trindade? Esta não é uma explicação totalmente satisfatória, porque a coisa é muito profunda. Mas a Santíssima Trindade, a gente pode começar a compreender alguma coisa dela sabendo que Deus é Espírito. Então, se é Espírito, Ele é um ente consciente. Apesar de Ele não ter uma faculdade inteligível, dele não ter um atributo anexo da inteligência, dela ter uma faculdade que não é ele, mas é um órgão dele, chamado inteligência, ele é inteligente. Então, por ele ser inteligente, ele se intelige a si próprio. Ao inteligir-se a si próprio, ele forma como que um verbo dele mesmo. Um verbo significa o que a gente faz quando nós tentamos compreender alguma coisa. Quando você tenta compreender alguma coisa, você vai formando como que um discurso sobre aquela coisa. E aquele discurso serve para você contemplar o que você compreendeu da coisa que você está tentando compreender. Então, Deus não está tentando se compreender a si mesmo como se ele precisasse aprendê-lo. Deus já é infinitamente sábio. Deus não precisa aprender. Mas justamente porque ele é tão sábio, ele acaba formando como que uma imagem dele próprio, que é o que a gente chama de verbo. Então, essa imagem dele próprio, que é um verbo mental que procede de Deus como se fosse por modo de inteligência, é o que seria o Filho de Deus. Quando Deus contempla Deus Pai que fez essa imagem de si próprio, que na verdade não é uma coisa que existe independentemente. Em Deus, as pessoas da Santíssima Trindade possuem a mesma existência e a mesma essência. Então, é algo mais sublime do que ocorre dentro de nós. Mas quando ele faz esta imagem de si mesmo, ele se contempla a si mesmo, isso é uma coisa tão fantástica em termos de conhecimento, é uma coisa tão deslumbrante, que é algo semelhante, só que mais profundo do que vai acontecer conosco quando a gente estiver no paraíso. Quando nós estivermos no paraíso, nós vamos ver Deus face a face, mas limitadamente, porque nós somos finitos. Deus, ao
ao gerar o seu verbo, ele se contempla a si mesmo, mas de uma maneira infinita. É como se fosse o paraíso de Deus. Tá? O que é o paraíso para nós? O que é a visão beatífica para nós? A geração do verbo é para Deus muito mais. É o céu de Deus. E isto produz um amor tão grande, assim como nós, quando vemos Deus face a face, vamos amá-lo de uma maneira tão grande, que este amor, ele acaba se tornando também pessoa diversa do verbo. Então, em Deus, existem três pessoas, que são um só Deus, que compartilham uma única existência, uma única essência, porque Deus, ele se intelige a si próprio. E ao inteligir-se, ele produz um verbo. Esse verbo, ao Deus contemplar-se, é uma visão de uma beatitude tão extraordinária que acaba produzindo, que acaba inspirando um amor tão fora do comum, que esse amor é o Espírito Santo. E os três estão unidos, inseparáveis, desde toda a eternidade. Quando Deus age externamente nas criaturas, quando Deus cria alguma coisa, por exemplo, do nada, quando Deus criou o universo do nada, não foi o Pai, não foi o Filho, não foi o Espírito Santo que o criou. Foram as três pessoas juntas, que são um só Deus. O poder de Deus é comum a essas pessoas. Então, quando Deus cria o universo, ou quando ele faz qualquer coisa fora dele, não é uma das pessoas que age em separado. Se uma pessoa pudesse agir em separado, seriam três deuses, e não um só Deus. São as três simultaneamente, que são um só Deus, que criam as coisas. Então isso significa que quando Deus sustenta nossa alma no ser, assim como sustenta a pedra no ser, e assim como sustenta a pedra no ser, quem está sustentando a nós no ser e está lá em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa sustentação do ser é obra conjunta dos três. E quando Deus tenta falar conosco, nos dar a sua graça, nos dar a sua luz, certo? Quem está produzindo esse efeito, quem está falando isto, é um efeito externo. São as três pessoas da Santíssima Trindade simultaneamente, não é uma. Só que ocorre que quando nós percebemos esta voz de Deus, se esta voz de Deus, se esta graça, ela ilumina a nossa mente, quer dizer, nós sentimos um gostinho sobrenatural que vem de Deus, e esse gosto ilumina a nossa mente e a nossa inteligência, como isso é um efeito intelectivo, a nós parece como se fosse o verbo que estivesse falando aquilo. Porque o verbo de Deus, ele é a geração intelectual de Deus. Então, apesar de que quando Deus nos fala, quando Deus tenta se comunicar conosco, ele tenta nos mover pela graça, se a toda a Santíssima Trindade em conjunto que está tentando nos mover, quando o resultado disto é na inteligência, quando o resultado disto é na inteligência, a impressão que a gente tem é que nós ouvimos de Deus alguma coisa intelectiva. Então a gente tem a impressão que é como se o verbo tivesse falado. Então a gente associa aquele movimento na inteligência às segundas pessoas da Santíssima Trindade. Porque lá dentro da Trindade, a pessoa que procede por modo de inteligência é o verbo.
Então, a gente tem a impressão, apesar de ser as 3 pessoas que estão produzindo aquilo, a gente tem a impressão como se a gente tivesse ouvido o verbo. Então, o verbo nos falou. A gente associa dessa maneira. Ao contrário, quando a graça nos move o coração e nos faz amar a Deus, ou nos faz amar de modo geral, a impressão que a gente tem é como se tivesse sido o Espírito Santo que nos tivesse movido. Porque lá dentro da Santíssima Trindade, Ele que é o amor. E o Pai, a gente nunca vê. Tá? Porque a graça, ou ela move a inteligência, iluminando-a, ou ela convida à vontade. Ou ela convida à vontade, movendo a amar. Então, quando ocorre isso, quando ocorre a primeira coisa, aí a gente tem a impressão que é o verbo que está falando. E quando a gente é movido pela vontade, a gente tem a impressão que é o Espírito Santo. E a gente tem a impressão que o Pai nunca está presente. Quer dizer, ou é o Cristo que nos fala, ou é o Espírito Santo que nos move. Você está compreendendo? Então, por isso que a gente diz que desde que começou a humanidade e que Deus está tentando constantemente pela graça se comunicar conosco, ou é o Espírito Santo que nos inspira para amar a Deus, e ao fazer isto a gente o compreende melhor, ou é o próprio Deus que está tentando nos iluminar, e ao fazer isto é o verbo que nos está falando. E que os homens santos que conseguiram ouvir a Deus, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo e iluminados pelo verbo de Deus. E que é o verbo de Deus que compete nos revelar ao próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é o Espírito Santo que compete a gente fazer amar a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como a gente somente consegue, pelo menos no início, ou a gente ser movido, ser iluminado na inteligência, ou inspirado no amor, aparentemente Deus Pai fica escondido, mesmo que seja dentro de nós, o Deus invisível, e é o Filho ou o Espírito Santo que nos move. Então, Deus, através do Verbo, ou através do Espírito Santo, entendidos nesse sentido, que é a própria Santíssima Trindade que nos sustentava no ser, e Ele tentou desde a caída, falar conosco. Tentava falar de tudo quanto era maneira. Mas aí Ele viu que a gente estava se depravando. E numa tentativa de falar mais claro, Ele começou a se revelar externamente. Provavelmente, Ele tentou se revelar internamente para as pessoas, enquanto ainda a humanidade não tinha se corrompido muito. Mas, do mesmo jeito como quando eu falo com você, você pode deturpar as coisas que eu falo, quando Deus falava com seres humanos, às vezes alguns entendiam, porque eram mais puros, outros deturpavam. E no fim acabava ficando uma bagunça. O erro se misturava no meio das coisas que Deus mesmo estava tentando chamar aos homens. E então Ele mandou, Ele resolveu se revelar externamente. O que começou a acontecer com Abraão e começou a acontecer principalmente com Moisés, com a lei de Moisés. Deus começou a ditar coisas, ditar os 10 mandamentos, colocar numa tábua, fazer milagres ostensivos, mandou Moisés escrever o Pentateuco, mandou os profetas escreverem.
Ele começou a se revelar externamente porque ele percebia que nós, na podridão em que a gente estava, todos nós ouviríamos, se a gente fosse puro, se a gente abandonasse o pecado, se a gente se dedicasse à oração, se a gente fosse de uma bondade, de uma pureza muito grande, a gente ouviria gradativamente, cada vez mais, a voz de Deus dentro de nós. Deus não fala só para os santos, Deus fala mesmo para os pecadores. E somos nós que não conseguimos lhe reconhecer por causa da maldade do nosso coração. Então ele resolveu se revelar por escrito, através da Sagrada Escritura. E ele pediu insistentemente que a gente meditasse na Sagrada Escritura. Que a Sagrada Escritura, ela contém externamente aquelas coisas que Deus está querendo falar dentro de nós. Que Deus tenta falar dentro de nós. Deus tenta nos comunicar internamente, de uma maneira direta e pessoal, isso é com todo mundo. Aquelas coisas que estão nas Sagradas Escrituras. E que a gente não precisaria das Sagradas Escrituras se a gente conseguisse ouvi-lo. Mas como a gente estava ficando cada vez mais cego, ele resolveu pôr por escrito e pediu para meditar. Para ver se a gente meditando naquilo, a gente pouco a pouco conseguia perceber que internamente ele está tentando nos falar pessoalmente aquelas mesmas coisas que estão escritas ali e que internamente a gente poderia entendê-las muito melhor e com muito mais profundidade, porque internamente ele nos abriria a mente e nos convidaria o coração para compreendê-lo. Ele nos abriria a mente através do Cristo, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nos convidaria o coração através do Espírito Santo. Apesar de que, na verdade, é toda a Santíssima Trindade que está produzindo aquele efeito. Mas quando a gente sente o gosto de Deus pela inteligência, isto se parece com a experiência do Verbo. E quando a gente sente o gosto de Deus pela vontade, isso se parece com a experiência interior de Deus do Espírito Santo. Está compreendendo? Mas aí ele percebeu que a coisa tinha ido melhor, mas os seres humanos ainda não conseguiam ouvi-lo como se devia. Então aconteceu uma coisa extraordinária. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquela que dentro da Trindade é gerada por modo da inteligência, ele se fez carne e veio morar entre nós. E juntou alguns discípulos, que foram os apóstolos. E aí ele começou a explicar aquelas coisas que ele está constantemente querendo contar para todos nós, através da sua graça, pessoalmente. E ele chegou a um refinamento de nos transmitir o que ele quer nos contar, que era impossível no Velho Testamento, porque ele veio em pessoa. Então, todo professor sabe que se você der uma aula pela internet, uma aula impessoal pela televisão, você pode explicar um monte de coisas. Mas se for uma coisa muito mais profunda, você tem que formar uma turma de alunos, você tem que formar uma intimidade entre eles, você tem que envolver pessoalmente entre eles com você, para você conseguir passar toda a profundidade do que você quer falar. Principalmente se são coisas muito elevadas. Filosofia, poesia, e muito mais você tentar explicar em palavras aquelas coisas que Deus está querendo comunicar através da sua graça, que a gente não entende por causa da obtusidade. Então Deus encontrou uma maneira de se revelar mais extraordinária do que no Velho Testamento. E que você vê isso nitidamente se você examinar todo o Novo Testamento, e principalmente o Evangelho de São João. E principalmente
o diálogo que Jesus teve na última ceia com os apóstolos. Aquele nível de delicadeza, como Jesus explica o desenvolvimento da graça em nossa alma, se a gente lhe desse atenção, jamais Moisés teria conseguido explicar, porque não havia ambiente para isto. Certo? Não havia estrutura para isso. O verbo tinha que se fazer homem, vir aqui entre nós, juntar alunos, formá-los, ter amizade, intimidade com eles, para ele conseguir passar uma delicadeza de descrição que nem aquela. Então, a revelação do Novo Testamento, por causa da presença física de Jesus e por causa da intimidade com os apóstolos que ele formou para poder lhes explicar a coisa, é algo que simplesmente era impossível num ambiente como o Velho Testamento. Tá? Então, Deus encontrou uma maneira de se revelar mais profundamente. Mas o que ele está querendo com isto é que a gente entenda não o que ele falou, mas que a gente consiga perceber o que ele está tentando nos comunicar internamente pela graça. Tá? Ele está querendo que, ele mesmo diz, que se vocês permanecerem na minha palavra, vocês encontrarão a verdade, e a verdade vos tornará livres. Ele está dizendo que se a gente conseguir entrar na intimidade da palavra divina, que Jesus passou para os apóstolos, como se a gente estivesse entre os apóstolos, tentando compreender o que ele fala, a gente conseguiria compreender o que ele está tentando fazer conosco, internamente, na nossa intimidade. Está percebendo? Ele quer, na verdade, entrar em contato pessoal conosco. E como era uma revelação de conteúdo, ele estava tentando revelar uma coisa, então quem acabou se encarnando, podia ter sido o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e quem acabou tomando natureza humana foi a pessoa do Filho. Então, se a gente procurar meditar com cuidado o Novo Testamento, o Velho também, mas o Novo principalmente, nós pouco a pouco vamos percebendo que não só Deus nos fala através da Sagrada Escritura, mas a gente vai percebendo que Deus nos fala dentro de nós mesmos, que Deus tenta se comunicar pela graça. E então ele fez uma coisa maravilhosa. Você veja o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto que ele falaria inclusive com a pedra, se a pedra pudesse ouvi-lo. Mas, como a pedra não pode ouvi-lo, só os seres humanos podem ouvi-lo, ele realmente, você percebe que ele está fazendo uma coisa absolutamente extraordinária, coisa inacreditável. Ele realmente revelou para Moisés no Velho Testamento algo para tentar mostrar para os seres humanos que fizessem atenção ao que ele nos tenta explicar internamente. E depois, com Cristo, ele veio provocar uma situação em que ele podia chegar a um nível de profundidade e delicadeza para nos explicar isto como nunca se chegou antes. E é por isso que ele pede que a gente reze e que a gente separe uma parte do nosso tempo para o trabalho de Maria, porque ele quer que a gente o ouça, assim como Maria o ouvia sentada diante do seu banco, ele quer que nós o ouçamos também, mas não sentado no banco. É ele que nos fala dentro de nós e que tenta se comunicar conosco. E mais inacreditável ainda, se você vê que no Evangelho de São João, no Evangelho de São João, ele diz que no finalzinho, quando ele já passou a vida toda,
quando ele já passou os 3 anos de apostolado junto com o colégio dos seus discípulos, ele diz o motivo por que ele os ama. Ele diz assim: eu vos amei, e portanto eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque agora vocês são amigos, agora eu vos amo, porque tudo o que eu ouvi do Pai, eu vos dei a conhecer. O que ele está dizendo com isso? É no fim da ceia. Então ele diz: eu agora posso dizer que eu vos amo, porque tudo aquilo que eu ouvi do Pai, quer dizer, que pertence à vida divina, a Deus, Santíssima Trindade, que está dentro de nós, e que ele quer se comunicar conosco, tudo que o Jesus, feito homem, ouviu do Pai, quer dizer, ele conheceu de dentro da Santíssima Trindade, ele nos comunicou a nós. Onde? No Novo Testamento. Quer dizer, ele conseguiu colocar por escrito, pela sua palavra falada, todas aquelas coisas que Deus está querendo insistentemente falar conosco. E só que aí ele foi ainda mais longe do que isto. Tá? E onde ele foi ainda mais longe foi numa outra coisa. Porque veja, como é que a gente faz? Qual é o caminho que a gente deve fazer para conseguir religar nossa alma com Deus que está dentro de nós, tentando se comunicar o tempo todo? Foi justamente isso que a gente fez nas aulas. Primeiro, abandonar o pecado, que é isto que está nos impedindo de acontecer isso. Nós estamos afundados na matéria. Então a gente não tem como ouvir a voz de Deus. Segundo, praticar a virtude. Que isto ordena as nossas paixões. Uma vez que a gente abandona o pecado, nós temos que ordenar as paixões que foram desregradas por causa do pecado. Isso a gente faz pela virtude. Depois, a gente tem que pedir a Deus a graça da fé. Pedir a graça da fé é a mesma coisa que a gente está pedindo que Ele fale conosco. Porque você não pode enxergar as coisas de Deus se Ele não nos iluminar. Se Ele não se comunicar conosco, se Ele não nos der a graça. E depois, Ele pede que a gente medite na sua palavra. Tá? Porque a palavra dele, essa que está no Velho e no Novo Testamento, e muito mais no Novo Testamento, esta palavra que está aqui é o reflexo daquela interior com que ele nos quer falar. É o reflexo porque ele mesmo diz: tudo aquilo que eu ouvi do Pai, eu vos dei a conhecer. Então, se a gente procura compreender e aprofundar, e a gente realmente vai compreendendo o sentido, nós vamos começar a perceber que lá dentro Jesus está vivo, presente. Tá? E depois disso, ele pede que a gente, uma vez que a gente reconheça a presença dele, se a gente, meditando as Sagradas Escrituras e pela oração, a gente começar a perceber a sua presença, a sua voz que nos fala, quer dizer, o efeito da graça que nos ilumina e nos convida, e a gente começa a perceber que isto é alguma coisa de verdadeiramente sobrenatural, e que na verdade é o próprio Cristo. Na verdade não é o próprio Cristo, é a Santíssima Trindade, que quando ilumina a mente, ela tem um gosto do Verbo, e quando convida o coração, ela tem um gosto do Espírito Santo. Quando a gente reconhece isto, a gente, ele pede que a gente comece a amá-lo. Tá? Mas Jesus sabia
que o amor se dá entre pessoas. E se dá entre pessoas de mesma natureza. Tá certo? Principalmente. Então, como a gente estava muito decaído, e na verdade esta graça que a gente recebe de Deus não é o próprio Deus, é um efeito espiritual da Santíssima Trindade sobre nós, que ora tem um gosto do Verbo, ora tem um gosto do Espírito Santo, e que o amor realmente ele ocorre quando existe uma intimidade entre pessoas semelhantes. Então ele fez uma coisa mais extraordinária. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós e ao morrer por nós, ele conseguiu pelos seus méritos o prêmio de que a sua natureza humana redistribuísse essa graça. Quer dizer, essa graça que é a Santíssima Trindade, que é Deus que vive em nós, pela qual Ele nos chama, depois da ressurreição de Cristo e da ascensão aos céus, ela passou a viver através da sua natureza humana como instrumento. Quer dizer, essa graça não vem diretamente de Deus em sua divindade. Ele vem de Deus através da humanidade do Cristo. O que ele quer quando ele fez uma coisa dessas é que a gente saiba que quando nós somos iluminados pela graça, na verdade nós estamos em contato não só com Deus, mas com o Cristo em sua natureza humana. Porque é natural para os seres humanos, ao amarem pessoas semelhantes a elas. É natural para os seres humanos amarem a sua esposa, os seus filhos. E então, aparentemente, Deus resolveu fazer um favor ainda mais para conquistar o amor dos seres humanos. Quando a gente vê Deus face a face, nós iremos amá-lo com toda certeza. Mas enquanto a gente não vê Deus face a face, na verdade o que a gente vê na verdade é uma graça que vem de Deus, que vive dentro de nós, aquilo na verdade não é Deus, vem de Deus. E é um Deus inclusive meio escondido. Mas se a gente soubesse, como é verdade que agora, que aquela graça está sendo canalizada pela natureza humana do Cristo, quer dizer, Jesus ressuscitou, está em algum lugar físico, que ele não simplesmente ressuscitou para aparecer durante algum tempo e dissolveu essa natureza humana. Ele está ressuscitado em algum lugar fisicamente e é lá, seja lá onde ele estiver, que ele instrumentaliza e distribui essa graça que vem de Deus em nós. Então a gente pode ter certeza que quando nós recebemos a graça e começamos a ouvir a voz de Deus e começamos a compreender como Ele nos move, que é realmente alguma coisa sobrenatural que está nos agindo sobre nós, a gente pode ter certeza que aquilo ali está vindo pela humanidade do Cristo, Jesus feito homem. E isto é para que a gente tenha mais facilidade de poder amá-lo. Amando-o desta maneira, nós podemos mais facilmente amar a Deus. Então, a encarnação, não só a encarnação do Cristo, mas a sua ressurreição e ascensão aos céus, a encarnação do Cristo foi para que ele pudesse nos explicar mais profundamente essas coisas. E a ressurreição é para que a gente pudesse amá-lo mais facilmente, já que a gente estava nessa situação de decadência. Mas ainda assim, ele percebeu que tudo isso é muito difícil para os seres humanos na situação em que a gente estava. E ele resolveu
encontrar uma maneira mais próxima ainda de nós podermos experimentar o amor que Ele tem por nós. Então, Ele, na última ceia, Ele disse que era por isto que Ele nos tratava de amigos, porque Ele tinha revelado e contado todas as coisas que Ele ouviu do Pai. Mas logo antes de Ele dizer isso, Ele também disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele estava se referindo à paixão e à morte que Ele teve. E então, essa paixão e morte que Ele teve, que é uma coisa contada por todos os evangelhos, com todos os seus detalhes, é um relato absolutamente extraordinário, porque ele sofreu uma morte muito mais torturada, humilhada e sofrida do que os condenados à morte normais do Império Romano. Porque Pilatos não queria que ele morresse. Então ele mandou flagelar para ver se os judeus se comoviam. Mas eles não se comoviam. Mandou ele bater no Cristo. Mandou coroá-lo de espinhos. Ou seja, quando ele finalmente foi condenado à morte, ele estava mais judiado do que um condenado comum. E ele morreu de uma morte atroz, que dificilmente os próprios condenados à crucificação padeciam. E o impressionante é que ele não deu um único pio, sendo que ele tinha o poder de, com uma palavra, se libertar de tudo. Os milagres que ele tinha feito mostravam claramente isso. E você veja que é muito difícil um ser humano fazer isso. Não dizer um ai, não reclamar, não xingar pelos excessos que eles estavam fazendo. Padecer 3 dias de suplício sem uma única palavra. Ele fez isso justamente porque, apesar do motivo por que ele nos ama, é que tudo que ele ouviu do Pai, ele nos contou, que ele veio nos explicar para nós o que ele estava tentando dentro de nós, como Deus, nos dizer tantas vezes. Ele resolveu sofrer desta maneira, porque logo antes ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós não conseguiríamos entender que ele nos ama tanto só porque ele contou o que ele falou. A gente nem entende o que ele fala. A gente não percebe como ele nos fala interiormente. Nós não percebemos a presença de Deus para a gente perceber a grandiosidade do que ele está explicando, que é exatamente isto. Então ele resolveu sofrer essa morte horrenda para nos provar o quanto ele nos amava. Porque talvez dessa maneira a pessoa compreenderia. Jamais na história humana você vai encontrar um relato de alguém que sofreu tanto por outra pessoa como Jesus na sua crucifixão. E com esse heroísmo e essa passividade, como para dizer: isto é a prova de que eu te quero bem. Se você não ouve a minha voz interior, pelo menos entenda isso daqui. Então ele foi acumulando coisa sobre coisa. Está percebendo? A revelação mosaica, a encarnação, as coisas fantásticas que ele diz no Novo Testamento, que são de uma sublimidade fora do comum, e que são reflexo da coisa interior, e que a gente percebe que se você for se espiritualizando e for compreendendo o que está escrito no Novo Testamento, você percebe que é exatamente o que ele está nos revelando a nós na sua intimidade, porque ele nos ama e tudo que ele ouviu do Pai, ele nos está contando. E depois, ele morrendo e ressuscitando, ele conseguiu de Deus
a graça, ele conseguiu do Pai, que a sua natureza humana pudesse nos transmitir essa graça que já vinha de Deus, do Verbo em sua divindade, desde sempre. Ele conseguiu canalizar isto, tá? Ele conseguiu canalizar isto através da sua humanidade, para que ao receber a graça a gente tivesse certeza que como que a gente estivesse tocando no Cristo ressuscitado, no Cristo homem ressuscitado. Que quando você dá um beijo na tua esposa, você abraça uma pessoa que é querida, você está tendo um contato físico, mas não é o contato físico que importa. Você sabe que aquele contato físico é de uma pessoa humana que te quer bem. Então ele ressuscitou e está canalizando a sua graça por sua humanidade, justamente para que quando a gente comece a perceber a sua voz e a sua graça, não é um mero efeito da Santíssima Trindade. É como se o Cristo nos estivesse dando um abraço. E para provar ainda mais que ele nos quer bem, se a gente não conseguisse perceber a profundidade do que ele nos está transmitindo, ele resolveu padecer essa morte horrenda, porque ele mesmo diz, esse é o maior sinal de que alguém ama outra pessoa, quando dá vida pelos outros. A verdadeira natureza desse amor é que ele nos quer comunicar a sua vida divina, a sua graça e a sua luz. Ele não quer nos levar ao Pai. Essa é a verdadeira natureza do amor. Mas a prova externa é ele ter sido capaz de morrer dessa maneira. Ele estava morrendo por nossos pecados. Ele deu a vida por isto. E a gente tem que reconhecer que isto é uma prova inconteste que ele estava dando do quanto que ele nos ama e o quanto que ele nos quer, apesar de que a gente não ouve. Mas ainda assim, isso é pouco para a nossa natureza. Tá? Ainda assim, para a nossa natureza, isto para a nossa natureza decaída, isto ainda é pouco, porque apesar de ser tão óbvio, as pessoas não conseguem compreender isto, e ademais, para compreender isto, a gente deveria ser capaz de ser docilmente movido pela graça, senão a gente também não entende só pelas forças da gente. E tudo isto ainda não demonstra, assim, experimentalmente, este amor com que ele quer se unir a nós. Então aí ele inventou uma coisa ainda mais sublime, justamente para as pessoas decaídas. Ele inventou nada mais, nada menos do que a Eucaristia. Se as pessoas não entendessem com tudo isso, eles poderiam experimentar isso na Eucaristia, ainda que debilmente. Certo? Debilmente, porque na verdade é um negócio tão extraordinário que devia ser, a Eucaristia devia ser uma coisa mais fantástica do que abrir o Mar Vermelho, se a gente compreendesse realmente o que está lá. E aí ele fez com que ele instituiu o sacrifício da missa. No sacrifício da missa, a gente repete o sacrifício que ele fez na cruz. Tá aqui, o sacrifício da cruz. Jesus, ele morreu e ele derramou todo o seu sangue por nós. Ele morreu na Sexta-feira Santa, quando os judeus estavam imolando o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal tinha que ser imolado cortando a jugular dele e derramando todo o sangue do Cordeiro no chão. E aí a gente assaria e comeria o Cordeiro sem ele quebrar os ossos. Jesus, quando ele foi crucificado, ele derramou todo o sangue dele. Quando ele já estava morto, foram atravessá-lo com uma lança, saiu sangue e depois só água. E além disso, ao contrário dos outros presos,
não quebrar os ossos deles, como os romanos costumavam fazer. Então ele foi imolado como se fosse o Cordeiro Pascal. Quando a gente celebra a missa, o padre, ele repete a mesma coisa, porque ele consagra primeiro o pão, que se transforma no corpo de Cristo, e depois consagra no cálice o vinho, que se transforma no sangue de Cristo. E aí você tem de um lado o pão, que é o corpo de Cristo, e do outro o cálice, que é o sangue de Cristo. O sangue está totalmente separado do corpo. Essa consagração em separado reproduz o derramamento de sangue do Cristo, que foi total na cruz. É como se a gente estivesse pegando um cordeiro pascal, cortando a jugular dele, separando todo o sangue do seu corpo. Na missa, a consagração em separado constitui uma repetição incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Incruenta porque esse sacrifício, na verdade, não envolve um derramamento real do sangue de uma pessoa, não envolve sofrimento físico, mas ele repete o sacrifício que foi oferecido outrora na cruz por Cristo. Isto é feito para que, através do sacerdote, Cristo ofereça novamente o seu mesmo sacrifício que outrora ofereceu a Deus e nos possa relembrar, antes de recebermos a Eucaristia, que Ele morreu por nós e que não existe uma prova maior de amor, de quanto grande é este amor, do que isto que Ele fez e que Ele quer que seja relembrado por todos os tempos. E de modo especial, naquele momento. No final da missa é repartida a Eucaristia, onde nós recebemos uma hóstia que transformou-se no corpo de Cristo. Agora veja bem, agora não é o ponto de entrar em detalhes sobre questões menores e perder de vista o conjunto. Mas, quando o pão, continuando com as aparências do pão, ele deixa de ser pão e se transforma no corpo de Cristo, o que acontece é que, de fato, esse corpo de Cristo que está lá não é uma cópia do corpo do Cristo. O pão se transforma no corpo de Cristo realmente ressuscitado, não é numa cópia dele. Em outras palavras, apesar da transformação do pão ser no corpo do Cristo e a do vinho ser no sangue de Cristo, este sangue de Cristo não é uma cópia do sangue do Cristo ressuscitado, que talvez tenha 5 litros, e aí tenha mais alguns mililitros, ou uma cópia do corpo de Cristo que está em algum lugar, mas ali tem uma reprodução dele. A transformação do pão é no corpo de Cristo que realmente ressuscitou e não uma cópia a mais, e a transformação do sangue é uma transformação mantendo as aparências do vinho no sangue do Cristo realmente ressuscitado, o mesmo sangue que já existe. E, portanto, na hóstia, ao haver se consumado a transformação do pão no corpo de Cristo, não está apenas o corpo de Cristo, mas por concomitância está também a sua alma, o seu sangue e a sua divindade, porque justamente ele se transformou no corpo de Cristo que já existe, e este que já existe não está separado do seu sangue nem da sua alma e sua divindade. Então, ao estarmos comungando o corpo de Cristo, ou o sangue de Cristo, estamos, na verdade, recebendo o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E o mistério afirma que esta presença do Cristo, ela continua, uma vez consagrada a hóstia,
esta presença sacramental do Cristo, ela continua enquanto as aparências do pão não se corromperem. Então, se nós pegarmos a hóstia consagrada e diluísse e colocássemos numa água, até ela se dissolver completamente e não ter mais aparências de pão, não está mais lá presente o Cristo. E se nós comermos a hóstia consagrada, quando o suco gástrico corrompe definitivamente as aparências do pão, o Cristo não está lá mais sacramentalmente. Portanto, o Cristo está presente sacramentalmente após a confissão por volta de uns 5 minutos, 10 minutos, conforme a textura do pão e o próprio corpo de cada um. E neste momento em que nós recebemos a comunhão, o Cristo não está presente apenas pela sua graça santificante que está em nós quando nós estamos em graça. Ele, além dessa presença, ele também está presente sacramentalmente, em corpo, sangue, alma e divindade, durante aproximadamente 10 minutos. E por que ocorre isto? É porque ele quer que naqueles 10 minutos, em que as espécies ainda não se corromperam, ele quer que nós possamos experimentar um amor de união com ele. É este o motivo por que nós comungamos. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino diz que a razão e o efeito próprio da Eucaristia é levar o amor ao ato, um amor de união. Ele quer que, ao nós comungarmos, que nós entendamos que ele está bem intimamente conosco, mais ainda do que ele já está através da graça e da sua voz e da sua presença com que ele nos fala habitualmente, principalmente quando estamos em graça. Ele quer que nós creiamos nisto, e ao crer, isto já é um efeito da sua graça, aquela graça sem a qual é impossível de crer. E ao crer nisto, ele quer que nós procuremos amá-lo justamente porque nós o cremos. E ao fazer isto, a Eucaristia produz uma espécie de uma refeição espiritual de amor em nós durante alguns minutos. O fantástico desta refeição espiritual é que, se nós nos aproximarmos com fé e devoção, como no Evangelho se fala daquela mulher que padecia fluxo de sangue, que por causa da sua fé tocou no Cristo e uma força saiu de dentro dele, na Eucaristia, se nós nos aproximarmos com fé e devoção, como se estivéssemos nos aproximando do próprio Cristo vivo, e que de fato é isto que está ocorrendo, fisicamente inclusive, sacramentalmente, uma força vai sair de lá, não desta vez para curar uma doença, mas para levar o nosso amor ao ato, para que nós tenhamos a oportunidade de experimentarmos sobrenaturalmente o que é o amor. A Eucaristia dessa maneira é feita para que mesmo aquelas pessoas que estão no início da vida espiritual e que ainda não lhe conseguem claramente ouvir a sua voz, elas possam experimentar o amor que Cristo tem por elas. Em virtude dessa presença real do Cristo na Eucaristia, se nós nos aproximarmos da Eucaristia pela fé e pelo amor, ela nos ajuda a amá-lo de uma maneira mais profunda, e que ela, pouco a pouco, muito facilmente, vai se revelando como uma experiência mais profunda do que aquela que a gente alcançaria apenas através da oração. De tal maneira que, pouco a pouco, não há como
duvidarmos interiormente que de fato alguma coisa sobrenatural estava ali, além da própria graça ordinária. Então, cabe a pergunta, que já é possível de entrever: por que ele quer que nós façamos isto? Por que ele quer que nós tenhamos essa experiência? Porque, ao fazer isto, nós estamos juntando todos os elementos da vida espiritual de uma maneira experimental. Ele sabia que apesar de tudo isto, apesar da revelação de Moisés, dele ter vindo, dele ter ressuscitado e de ele garantir que, então agora quando a gente crê, a gente está em contato com ele fisicamente, em sua humanidade, e que se a gente entendesse que ele morreu por nós, a gente teria uma prova de amor, e que ele vai nos iluminando pela sua graça e vai nos mostrando a vida interior da Santíssima Trindade, e que isso vai se acentuando, e a gente, na medida que isso vai acontecendo, a gente percebe que é ele mesmo. Ele percebeu que para os que estariam começando, mesmo isso ia parecer muita teoria. As pessoas não enxergariam claramente se isto é uma doutrina apenas, ou se é realmente um reflexo da realidade que está ocorrendo. Então, para que a gente pudesse experimentar isso desde o início, ele instituiu a Eucaristia. E isto é tão extraordinário que, na verdade, Jesus ele instituiu a Igreja. Isso é tão extraordinário e tão importante que Jesus, na verdade, instituiu a Igreja basicamente para que a gente pudesse comungar. Isso é tão necessário. Quer dizer, isto é o suprassumo de uma vontade de nos chamar à comunhão com Ele. Você está percebendo? Isso daí, você veja o quanto que Deus nos ama e quer que a gente se una a Ele para Ele bolar uma coisa dessa maneira. Tá? E ainda por cima, para que a gente pudesse comungar, Ele criou a Igreja. Na verdade, talvez, se não fosse para que a Eucaristia fosse dada aos fiéis, talvez se não tivesse sido criada a Eucaristia, talvez não precisasse da Igreja, talvez teria outra maneira. A Igreja foi montada por Cristo basicamente para que as pessoas pudessem ter uma experiência íntima de comunhão com Deus antes que elas conseguissem perceber isto na própria vida espiritual. Exatamente por causa da miséria que o pecado nos colocou. Certo? Deus fala conosco como Ele falaria com as pedras. Isso é uma realidade, mas a gente não percebe. Quando eu digo fala conosco, eu quero dizer que Ele se comunica conosco, e se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente pode perceber, principalmente se a gente começar a viver a vida cristã, que Ele realmente nos inspira, Ele realmente nos ilumina, Ele realmente nos conduz. E na medida que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, isso fica cada vez mais evidente. Os santos muito elevados que estavam lá longe na vida espiritual, eles até falam com Cristo, quase como se fosse uma conversa pessoal, ou até mais. Mas no começo da vida espiritual, a gente percebe que Ele está constantemente nos enviando torpedos, SMS, e-mails, e de tudo quanto é maneira. Mas a maneira melhor de perceber isso é na Eucaristia. Aliás, na Eucaristia não é só a maneira melhor de perceber isso, mas a Eucaristia é uma maneira inclusive fácil da gente conseguir quase que espontaneamente a gente executar todos os elementos da vida interior sem
precisar de entender tanta metafísica e tanta teologia. E justamente a Eucaristia é tão extraordinária nesse ponto que uma das definições mais extraordinárias do seu papel, ela foi dada recentemente, na segunda metade do século XX, pela Igreja pós-conciliar. O Papa Bento XVI, ele visitou uma casa onde ele tinha morado durante o Concílio Vaticano II, que foi entre 62 e 65. Nessa época ele era padre e era assessor teológico do concílio. E ele diz que quando ele voltou a visitar essa casa, que na época em que ele estava lá, ele estava relembrando que havia uma discussão entre os teólogos franceses e os teólogos alemães, que ele não tinha entendido na época. Que a discussão consistia no seguinte: qual é a finalidade da evangelização? Uns teólogos diziam que a finalidade da evangelização era anunciar a palavra. E outros diziam que a finalidade da evangelização era construir a igreja. Eu não sei se eram os franceses que diziam uma coisa ou os alemães que diziam outra. Mas ou os alemães diziam que a finalidade da evangelização era a palavra e os franceses a igreja, ou era o contrário. E ele disse que ele acompanhou a discussão toda, a discussão não chegou a nada, e ele também não entendia o porquê dessa discussão. Quando terminou o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI organizou um sínodo para discutir o tema da evangelização. E aí, sem fazer referência a essa controvérsia, o Paulo VI dirimiu a controvérsia e colocou a resposta num documento chamado Evangelii Nunciandi. Esse documento ele diz que a finalidade da evangelização não é anunciar a palavra, mas construir a igreja. Só que ele foi além da discussão inicial. Ele explicou por quê. Disse: a finalidade da evangelização não é anunciar a palavra, mas é construir a igreja, porque através da construção da igreja é que as pessoas podem se aproximar da Eucaristia. Então, na verdade, a finalidade da evangelização é construir a igreja para poder oferecer a Eucaristia a todos os homens que se tornarem católicos. E aí você pode ver por quê. Porque, na verdade, a expressão maior do amor que Jesus tem por nós, a expressão maior da vontade que Ele quer que nós experimentemos a proximidade com Ele, é justamente a Eucaristia. Porque sem a Eucaristia, na prática, nós, homens que estamos envolvidos no vício, nas paixões, e que mesmo aquelas pessoas que não têm pecados graves, elas são passionais, elas levam uma vida de Marta, elas não têm a sensibilidade para perceber o quanto Deus está querendo se comunicar conosco o tempo todo. Sem a Eucaristia, a gente não teria como experimentar isto antecipadamente e ter uma bússola para nos orientar. É tudo muito teórico, tudo muito difícil, tudo muito metafísico, e tudo isso que eu estou falando é quase que ininteligível. Ou a gente pode entender apenas do ponto de vista especulativo, mas aquilo significa pouco, porque nós não percebemos isto realmente ser uma realidade em nós. Então, através da Eucaristia, a Eucaristia é o contato mais íntimo que a gente pode ter com Cristo, e real e experimental, que a gente
se aproxima dela com verdadeiro fervor e verdadeira fé, nós percebemos que uma força de Deus age sobre nós, e é exatamente do modo como ela deve agir, e ao fazer isto a gente se comporta exatamente do modo como Deus quer que a gente se comporte, que isto serve de referência para a nossa vida interior. A nossa vida interior pode ser modelada em termos de uma referência concreta. Então, como esse assunto é de uma importância enorme, quer dizer, você veja, na verdade, a gente falou do primeiro mandamento, falou dos primeiros mandamentos, mas depois, agora, eu estou falando que de uma certa maneira, isso acaba se concretizando todo na Eucaristia, para depois acabar se reconcretizando na nossa vida interior. E como isso é muito importante, e a experiência de comungar é decisiva para a vida interior, desde que a gente construa o restante da vida interior, alguns pontos, algumas referências importantes eu gostaria de deixar aqui. Primeiro, onde que você pode encontrar uma explicação da missa enquanto sacrifício? O que significa a missa enquanto sacrifício? No site do cristianismo existe um texto que chama-se A Liturgia da Missa segundo o Concílio Vaticano II. É um livro que foi escrito até a metade. A segunda metade nunca foi escrito. E talvez nunca o será escrito. Essa primeira metade, porém, é um estudo histórico do desenvolvimento da missa até o Concílio Vaticano II, onde explica basicamente em que sentido ela é um sacrifício. Ele explica algumas coisas que a gente estava falando aqui, só que de uma maneira mais profunda. Isto vale a pena que a gente leia. Sobre a Eucaristia em si e como a gente deve recebê-la, a atitude com que a gente deve recebê-la, no site do cristianismo nós temos 4 textos de São Tomás de Aquino, que é muito importante da gente ler e meditar constantemente. O primeiro é os efeitos da Eucaristia, que é tirado da Suma Teológica. E depois nós temos três orações em forma de poesia, escritas por Tomás de Aquino. Poesias à Eucaristia, que são Adoro-te Devote, a oração antes da comunhão e a oração depois da comunhão. Então esses 4 textos, eles são simplesmente fora do comum. E esses é importante que a gente conheça. E depois, para entender a Eucaristia em si, tanto quanto é possível, a gente tem o Tratado da Eucaristia, que está dentro da Suma Teológica, de onde saiu o texto Os Efeitos da Eucaristia, que Jesus acabou ele próprio elogiando Tomás de Aquino por ter escrito isto. Diz a história que Tomás de Aquino estava escrevendo a Suma Teológica no fim da vida dele, quando ele terminou o Tratado da Eucaristia. Um dia ele foi, uma noite ele foi rezar, e ele entrou em êxtase, levitou, e um frade que estava escondido viu o crucifixo se inclinar diante de Tomás de Aquino e elogiar Tomás de Aquino. Tomás, você escreveu muito bem a meu respeito. O que eu posso lhe dar em recompensa? E aí Tomás de Aquino disse que nada, ele só queria o próprio Deus. E aí depois Deus lhe deu a recompensa. Alguns dias depois, com um conhecimento divino extraordinário, só que do qual ele proibiu que ele escrevesse uma linha. E aí a Suma Teológica ficou incompleta. Ela terminou algumas páginas depois do Tratado da Eucaristia.
E existe um outro livro que é difícil de encontrar, mas valeria a pena que nós escaneássemos e disponibilizássemos para todos, que é um tratado da Eucaristia, que continua, alarga a Suma Teológica. Chama-se Tratado da Santíssima Eucaristia, de um padre espanhol dos anos 50, chamado Gregório Alastruey. O assunto da Eucaristia é tão profundo e tão importante que merece a gente ser refletido desse modo. Então, concretamente, quando a gente for se confessar, nós vamos começar uma vida cristã. O que a gente pode fazer? Com base nisto, certo? Leia o que está na liturgia da missa segundo o Vaticano II para entender o que é a missa. E leia o que está escrito nos efeitos da Eucaristia e nas orações de São Tomás, que ensina como a gente se aproxima da Sagrada Eucaristia. Você procure comungar com a maior frequência que for possível. Mas se preocupe principalmente, não propriamente que seja todo dia, mas que seja da forma mais espetacular possível. Depois que você se confessar, você procure regularmente se confessar cada 2 meses. E procure assistir a missa ou receber a Eucaristia com uma frequência razoável. Se possível, mais de uma vez por semana. Se possível, razoavelmente de um modo cotidiano. Mas o mais importante é que quando você receber a Eucaristia, seja de uma maneira espetacular. Você se prepare antes de ir para a igreja. Você tente meditar na grandiosidade do que vai ocorrer. Tente relembrar dessas coisas que a gente estava falando aqui. Tá? Tente relembrar o quanto na Eucaristia Jesus está tentando se manifestar a nós mesmos naqueles 10 minutos para poder facilitar a nossa vida interior, para poder experimentar realmente a sua presença e para poder nos ensinar a amá-lo. E quando você receber a Eucaristia, você se recolha profundamente em algum canto da igreja e procure amá-lo o tanto quanto for possível, crendo profundamente que você está numa intimidade com ele, inclusive maior daquela que é possível na própria oração. Porque lá Jesus não está só presente pela graça, mas sacramentalmente. Depois, se um dia você conseguir esse livro da Alastruey, ou enquanto não conseguir, você vê na Suma Teológica, nós vamos aprofundando isso porque é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas aí, não esqueça da experiência que você teve na Eucaristia. Você procure todos os dias, durante um espaço equivalente, uns 10 minutos, você procurar rezar exatamente como você comungou. Não tente começar 2 horas de oração, apesar de que isso seria a 7ª parte do tempo útil que a gente tem. Você tente, algumas vezes ao dia, separar cerca de uns 10 minutos de oração, o tempo de uma Eucaristia, para tentar relacionar-se com Cristo daquele modo que você aprendeu na Eucaristia. Você saiba que no momento que a gente crê, em que a gente contempla uma verdade sobrenatural, de fato, a graça nos está iluminando e o próprio Verbo
Se fosse no Velho Testamento, o próprio Verbo, a própria Santíssima Trindade que mora em nós, ela está tentando nos comunicar algo, nos está tentando mostrar aquilo que nós estamos tentando ver. Depois da ressurreição do Cristo, não é só a Santíssima Trindade. Aquela graça que nos permite fazer isto vem da própria humanidade ressuscitada do Cristo. É o Cristo ressuscitado. Então, quando a gente crê, se naqueles 10 minutos, em vez da presença eucarística, Deus estiver presente pela fé, na verdade é o Cristo ressuscitado que está lá junto. E você procure amá-lo como se ele estivesse presente eucaristicamente. Ele não está. Ele está presente pela graça e através de sua humanidade. Mas não daquele modo integral da Eucaristia. Mas não tem problema. É uma coisa semelhante. E a experiência da Eucaristia você tem que tentar reproduzir naqueles 10 minutos. Não tente rezar 2 horas. Tente que naqueles 10 minutos você consiga rezar como se você tivesse recebido a Eucaristia. E não deixe de aprofundar a Eucaristia de dia para dia. Paralelamente a isto, no restante da 7ª parte do tempo útil, tente, além de pedir a graça da fé, habitualmente e persistentemente, com o desejo sincero, profundo de recebê-la, e a certeza de que Deus lhe a dará, a certeza de fé, que Deus concede realmente essa graça que lhe pede, no restante da 7ª parte do tempo útil, procure estudar os mistérios da fé, para transformar a vida à luz desse conhecimento. Medite nas Sagradas Escrituras, não para alcançar erudição, não pelo menos para alcançar erudição nesta 7ª parte do tempo útil, mas para experimentar-lhe o sentido profundo. Ao fazer isto, ao buscar isto, estamos na realidade convidando a Deus a enviar-nos a sua graça para iluminar-nos e inclinar o nosso coração a abraçar essas realidades. Comece pelo Novo Testamento, de uma maneira diária. Tente penetrar exatamente, precisamente, no sentido das coisas que estão sendo ditas. Quando você perceber que algo tem um sentido maior, pare e reflita mais de uma vez e volte no dia seguinte para examinar melhor. E peça, assim como se pede a graça da fé, peça para que Deus lhe revele o sentido. As pessoas hoje não têm mais ideia, a não ser que tenham contato com os textos latinos da Antiguidade. As pessoas hoje não têm mais ideia de quantos cristãos do primeiro milênio tinham uma verdadeira paixão por essa prática. Como eles buscavam ardentemente uma compreensão do sentido das Sagradas Escrituras. Para eles, quando Jesus dizia, batei e abrir-se-vos-á, ele estava se referindo justamente ao sentido das Sagradas Escrituras. Porque, na verdade, ao fazer isto, nós estamos pedindo que o próprio Deus se aproxime de nós para, nesse diálogo, mostrar-nos esse sentido e nós começarmos a conhecer não só o sentido, mas Ele próprio que age dentro de nós. Medite nas Sagradas Escrituras de tal modo que nós possamos sentir de modo cada vez mais fino e claro o gosto sobrenatural do trabalho de Deus em nós. Pode-se meditar também, não apenas nas Sagradas Escrituras, mas na vida dos santos.
A vida dos santos mostram a ação da graça de Deus em nós. Essas vidas mostram como a vida da graça se desenvolve em nós. Pode-se meditar também nos livros dos Santos Padres em geral. E eu recomendaria de modo especial os de Santo Agostinho, os de Hugo e Ricardo de São Vítor e os de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, para poder ser compreendido, necessita de uma base filosófica. Essa base filosófica pode ser encontrada em várias fontes. Eu citaria que existe um DVD contendo 11 textos em português, que, se forem estudados na sequência, eles fornecem uma base bastante razoável da filosofia necessária para compreender Tomás de Aquino. Uma vez feito isso, se tivermos um conhecimento razoável das Escrituras, podemos passar ao estudo da Suma Teológica, que é a principal obra de Tomás de Aquino. Seria imensamente importante que pudéssemos ter lido a Suma Teológica do princípio ao fim, linha a linha, de preferência já no começo de nossas vidas, para que ao longo dela pudéssemos refletir e amadurecer o seu conteúdo com os anos, e com isto termos uma base, não só para compreendermos nos fundamentos, nos princípios de nossa santificação, mas também termos condições de poder ensiná-la em profundidade a outras pessoas. De qualquer maneira, tudo isso é um reverbério do que está nas Sagradas Escrituras. O principal são as Sagradas Escrituras. Os demais são consequências. Quando você percebe que a graça de Deus age em você, que Ele mora e tem intimidade contigo, depois de ter feito tudo isto, quando isso já é habitual, reconheça então que este que fala contigo, este que se comunica contigo, este que age em ti, é o Cristo. É o Cristo ressuscitado. A graça, depois da ressurreição do Cristo, depois que ele disse, após ressuscitar, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e soprando sobre os apóstolos, disse, recebei o Espírito Santo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Depois disto, esta graça que nos é concedida e que age em nós, ela nos vem pelo contato íntimo com Cristo ressuscitado em sua humanidade, que nos vem pelo contato da fé. A partir daí, quando isso se tornar uma realidade, quando essa intimidade e esse conhecimento do Cristo ressuscitado se tornar uma realidade em nós, o que temos a fazer é estender aqueles 10 minutos de oração até que eles ocupem a 7ª parte do nosso tempo útil, como nos prescreve o 3º mandamento, amando ao Cristo. Quando estivermos íntimos, quando já o conhecermos e percebermos através da Eucaristia e da prática da fé que Ele age dentro de nós, temos que estender esses 10 minutos de oração para que possamos amá-lo, para que se cumpra aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Para atravessar a porta estreita, que existe logo depois dos primórdios da vida espiritual, é necessário que possamos empregar a 7ª parte, cerca da 7ª parte do nosso tempo útil, em uma comunhão com Deus, que seja uma união de conhecimento e amor. O conhecimento que vem pela fé e o amor que é caridade.
tão íntimo e vivo como a união entre Cristo e o Pai. Isto cumpre exatamente o que está escrito no Evangelho de São João. Permanecei no meu amor, diz Cristo. Quem permanece no meu amor, meu Pai o amará. Aqui, este meu Pai significa a Santíssima Trindade, porque as três pessoas são inseparáveis, e onde está o Pai, está também o Filho e o Espírito Santo, já que não são três deuses, mas um só Deus. Então, nesse sentido é que nós podemos entender: quem permanece em meu amor, meu Pai o amará, diz Cristo, e nós viremos até Ele, e a Ele nos manifestaremos. Outra coisa, São Paulo diz que quando nós fazemos isto, quando nos unimos a Cristo pelas virtudes teologais, pela fé, esperança e caridade, desse modo que estou dizendo, não apenas nossa vida está escondida com Cristo em Deus, isto é o que São Paulo diz na Epístola aos Colossenses, mas também somos concidadãos e membros da família de Deus, participantes da casa de Deus, domésticos da família de Deus. Isto ele diz na Epístola aos Efésios. Quando estamos em contato com Cristo, na verdade, isso significa que estamos em contato não só com Cristo, mas também com todos aqueles que estão unidos a Ele. Quando nos unimos a Cristo, nos unimos também a toda a sua família. Formamos com Ele um templo de pedras vivas. Isto são palavras de São Pedro. Não somente nós, mas nós em união com todas as demais pedras vivas que estão unidas a Ele. Somos, desta maneira, concidadãos dos santos. Essas são palavras de São Paulo. Dentre estas pedras vivas, pela sua proximidade com Cristo, tem um lugar especial a Virgem Maria, a Mãe de Deus, que com razão nós cremos que, entre todos os homens, é a criatura mais abençoada que já existiu em toda a criação. Cultivar uma amizade com ela pode nos ajudar a compreender mais rapidamente o próprio Cristo. Ela tem sido chamada